Então eu separei aqui para você 10 erros comuns que até alunos avançados acabam cometendo. Assim você não vai mais errar, vai dar mais um passo em direção à fluência em inglês. Então vamos lá na nossa contagem regressiva. Erro número 10 é quando o aluno quer falar quanto tempo. Sabe quando você encontra alguém que faz tempo que você não via? E aí em português a gente costuma virar para a pessoa e falar: "Ô, fulano, quanto tempo?". Então esse quanto tempo, nesse caso, você não pode falar how long. Não faz sentido, porque how long eles usam para perguntar realmente quanto tempo você está aqui esperando, quanto tempo você dorme toda noite. Então quando você quer perguntar a quantidade de tempo, você usa how long. Agora, quando você encontrar alguém que você não vê há algum tempo, a expressão correta é long time no see. Long time no see. How have you been? Quanto tempo? E aí, como estão as coisas? Então é long time no see, que seria equivalente a você dizer há quanto tempo que eu não te vejo. Número 9, presta atenção nisso que é muito simples, mas muita gente não sabe. Por exemplo, eu quero falar que eu tenho um carro. Então em inglês eu falo I have a car. Aparentemente não tem nada de errado com essa frase, não é? Só que é o seguinte, essa letra A, que significa um ou uma, né? Um carro é a car, na verdade não é assim que se fala. Porque o A não se fala A em inglês. Você deve falar A. Então é I have a car. Então a letra A, como você sabe, no alfabeto é A. Então numa frase também é A. O que acontece é o seguinte, é que esse tipo de palavra normalmente na fala rápida é reduzida. Então eles vão reduzir o A para A. Então a pronúncia rápida é A. Nunca vai ser A. Aberto como a gente fala em português. Então, quando você ouvir essa frase rápida, você vai ouvir I have a car. E aí eles costumam emendar. Então, você escuta na verdade I have a car. I have a car. Então, o A, na verdade, você pode falar A. Você vai ouvir em algumas frases eles pronunciando A, principalmente quando querem dar uma ênfase ou estão falando mais pausado aquele ponto, ou A, que vai ser o mais comum para poder emendar. Então, A ou A. I have a car ou I have a car. Então, nunca fale um A muito aberto, porque não é assim que eles vão falar. Número 8, eu estou preocupado com você. Aí o cara vai e fala, I am worried with you. Beleza, aparentemente está ótimo, não é? Você traduziu tudo certinho. Pois é, só que tem um detalhe. Eles não falam worried with you. O correto é I'm worried about you. Então a preposição correta aqui é about. Essa é a combinação do worry. Então vai sempre ser worry about, né? Ou worried about. E nunca with, porque assim a gente usa em português o com, mas em inglês eles não usam with nesse caso. Tem muitas palavras que têm uma preposição correta que faz o par com a palavra e nem sempre é a tradução do que a gente usa em português. Então fique esperto com esse tipo de palavra. Número 7, uma outra muito comum, é quando a pessoa quer falar eu estou com dor de cabeça. Aí o cara vai e fala I am with a headache. Ele acha que está tudo certo. Só que o falante nativo nunca vai falar assim. Ele vai falar I have a headache. I have a headache. Porque quando eles falam de problemas de saúde, eles sempre dizem que tem o problema. E é comum em português a gente falar para muitos problemas de saúde que a gente está com o problema. Eu estou com dor de cabeça, eu estou com febre, mas em inglês vai ser o have. Então você tem o problema. I have a headache, I have a fever. Mas olha só, se você cometer algum desses erros, não é nada tão grave, as pessoas vão acabar entendendo o que você quer dizer. Mas se você quer progredir no seu inglês, você precisa ir corrigindo essas coisas para o seu inglês soar cada vez mais natural, mais próximo do que o falante nativo realmente usa. Então não deixa de tentar falar inglês com medo de errar alguma coisa, porque isso vai acontecer, é natural, mas também você não deve deixar para lá e falar de qualquer jeito, procura ir aprendendo e melhorando pouco a pouco. Número 6, imagina essa situação. Eu estou aqui, você está no canto ali e eu quero falar para você assim, você pode me dar esse carregador? Aí a pessoa vai e fala, Can you give me this charger? Can you give me this charger? Parece que está certo, né? Só que, na verdade, você usa a palavra this quando você está se referindo a alguma coisa que está perto de você. Numa situação dessa, você ouviria um falante nativo dizer Can you give me that charger? E aí muitos alunos ficam confusos
por que o cara está falando aquele carregador se eu falo esse carregador? É que acontece uma confusão porque em português a gente tem este e esse. Este é quando está perto da gente que está falando. Esse é quando está longe da gente que está falando, mas está perto de quem está escutando. E a gente tem ainda o aquele, que é quando está longe de quem fala e de quem ouve. Então em português a gente tem 3 demonstrativos. Em inglês só tem 2. Então se está perto de você, é this. Agora, se está longe de você, não importa se está perto da outra pessoa. Você vai usar that. Então se eu estou falando com você e eu quero falar, ó, esse livro aí que está na sua mão, tá vendo? Em português eu falo esse. E muita gente confunde o esse com este. Em português a gente acaba misturando. Então, por isso a confusão em inglês. Mas se eu quero me referir a alguma coisa que está longe de mim, mesmo que está aí perto de você, o correto é falar that, né? Esse livro aí, ó, que está aí com você, that book. Agora, se está aqui na minha mão, eu falo this, né? Se está aqui perto de mim, eu falo this. Então, se eu estou aqui e quero pedir um carregador que está aí perto de você, eu deveria falar, can you give me that charger, please? E outra coisa que deixa a maioria dos alunos de cabelo em pé é tentar entender os phrasal verbs. Pois é, esses phrasal verbs é uma coisa de doido, mas eu vou te dizer que tem uma solução para isso. Eu criei um curso para explicar exatamente a lógica dos phrasal verbs, porque existe uma lógica por trás deles, e eles são essenciais para o inglês do dia a dia. Se você quiser saber mais e participar desse treinamento sobre a lógica dos phrasal verbs, eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo, que é do nosso grupo de WhatsApp. Entra lá no grupo e aguarda, que em breve a gente avisa quando vai ser a próxima turma. Assim você vai entender e conseguir usar esses phrasal verbs de uma vez por todas. Vamos para o erro número 5. Deixa eu te dar um exemplo desse tipo de erro. O meu Instagram é William Rossi _manual. Que nome estranho que eu arrumei, né, para o meu Instagram. É porque não tinha William Rossi disponível e na época eu chamava o canal aqui de Manual do Inglês. Enfim, esse é o nome. Agora imagine que eu fosse passar o meu Instagram para um falante de inglês. Eu não posso falar underline para esse símbolo, esse tracinho aí, porque não é esse o nome desse tracinho. Por mais absurdo que possa parecer, porque underline é em inglês, mas eles não usam para falar desse símbolo. Então, nesse caso eu falaria, o meu Instagram é William Rossi _manual. Então, esse tracinho que é comum às vezes a gente colocar no endereço de e-mail, no Instagram, né, num identificador aí de alguma rede social, você vai falar underscore. Porque underline significa sublinhar, mas aí você usa, por exemplo, para falar que uma palavra está sublinhada num texto, ou você vai sublinhar num texto. Então, se você tem algum e-mail ou identificador de rede social que tem o underline, lembra que se você for falar em inglês, para alguém que fala inglês, você tem que falar underscore. Número 4, vamos supor que você chega nos Estados Unidos e precisa comprar um chip para o seu celular. Aí você chega numa loja e fala, I'd like a chip for my phone, achando que tá tudo certo, né? Pois é, só que o chip de celular não chama chip. Aquilo lá chama SIM card. SIM card. Então você chega e pede I'd like a SIM card, please. Né? Porque se você falar chip, é bem provável que o cara ache que você quer batata frita, né? Porque chips é a batata frita. Já pensou que situação? Você chega lá e fala I'd like a chip. O cara pega e te dá uma batatinha. Ia ser hilário, né? Número 3, vamos supor que eu estou aqui com meu amigo americano e quero falar para ele tirar um print da tela. Aí você vai falar, take a print. Cara, não vai fazer muito sentido, eles não usam dessa forma. Embora no próprio teclado você tenha lá a função print screen, mas eles dizem take a screenshot. Então, se você quer falar para alguém em inglês para tirar um print da tela, você deve falar take a screenshot. Ó, e tem uma outra coisa que você pode fazer para não errar mais essas coisas, que é se inscrever nesse canal. Assim você não perde nenhuma dica, nenhuma aula e o seu inglês só vai progredir. Número 2, vamos supor que a gente está conversando aqui sobre uma festa, eu quero saber se você vai querer ir na festa. Então, em português, a gente poderia falar algo como, e aí, vamos na festa? Aí o cara vai falar em inglês e fala, hey, let's go to the party? Parece que tá tudo certo, né? Porém, eles não usam a expressão let's go para fazer uma pergunta. Então não se usa na forma interrogativa. Você só usa para realmente chamar a pessoa para ir com você. Hey, let's go.
Ou então, ok, let's go to the party. Então, sempre é afirmativo. Caso você queira perguntar para a pessoa, caso você queira fazer na forma interrogativa, e aí, vamos na festa? Você pode dizer, shall we go to the party? Shall we go to the party? Ou simplesmente, would you like to go to the party? Se for mais informal, do you wanna go to the party? Mas não use o let's go de forma interrogativa, porque não é usado. E agora vamos para o número 1. Eu quero dizer assim, eu estou esperando há meia hora. Então eu falaria, I am waiting for half an hour. Será? Não pode. Você não pode falar I am waiting com half an hour. Porque se você está falando que você está fazendo alguma coisa há um certo tempo, eles vão usar o quê? Present Perfect. Então, ao invés de falar I am, você troca por I have been. Simplesmente isso. Cara, eu sei que pode não fazer muito sentido em português, porque a gente fala eu estou, né? Dá a impressão que era só traduzir. Só que esses tempos verbais em inglês são diferentes. Então, se você fala que você está esperando, só isso, você fala I am waiting. Porque o I am waiting significa que você está esperando nesse momento. Agora, quando você acrescenta o quanto tempo você está fazendo a atividade, automaticamente isso passa a ser outro tempo verbal para eles. Passa a ser o present perfect. Então você tem que trocar o I am por I've been. Então o certo é falar I have been ou I've been waiting for half an hour. Então é só por causa disso. Se você falar por quanto tempo você está fazendo, você tem que colocar o have been no lugar do I am. Ó, e deixa aí nos comentários quais desses erros você já cometeu na hora de falar inglês. Ó, e eu vou deixar um vídeo aqui para você conhecer mais algumas expressões muito usadas no dia a dia que vão melhorar o seu inglês ainda mais. So, see you next time.